Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou o Massaro Roche e, como sempre, estou aqui, mesmo debaixo desse frio desgracento, estou junto aqui com meu querido amigo, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Fala aí, Massaro. Realmente, eu tava falando isso essa semana, o inverno ano passado foi maroto e tranquilo. Esse inverno teve de tudo, velho, teve de tudo. E ontem, inclusive, caiu uma neve, e pior que é engraçado, onde caiu aquela neve fininha aqui em Montreal, só que falaram que ia cair de 10 a 15, só que aí caiu uns 5 centímetros, mas eu falei, mano, beleza, né, velho? Só que ela tava muito frio e ela criou uma camada de gelo finíssima ali. Ontem de manhã, cara, eu fui levar minha filha Mano, pense no, mano, acidente pra tudo quanto é lado, o nego saindo. Aí eu peguei, deixei minha filha na escola. E aí eu falei, agora beleza, eu pego um acesso, que é imagina um acesso pra Autoroute, que é uma rampa em curva, uma curva fechada. Aí tá todo mundo na fila subindo. O carro bem na frente ali de mim resolveu não ir. E, mano, ele derrapava pra esquerda. E eu desci, eu dei uma rezinha assim pra dar espaço pra ele não ir. Mano, não ia. Aí eu falei, velho. Aí eu desci, falei, vai, não tem jeito, vamos ter que ir, não. Bom e velho, empurra, vai que vai. Aí desci, pai, tentando empurrar o carro da mulher, mas muito liso. Aí desceu mais 2 caras que foi fazendo. Imagina aquele acesso, né? Desceu uns 3 caras, a gente empurrando, a mulher, não, desculpa, não, às vezes não tem culpa, assim, não, Dom Pedro, não é você que controla, só que a gente tá tentando pra... Ah, tá bom, vai entrar aí, nós empurramos, ela conseguiu sair, quando ela saiu, caí, capotei, escorreguei, outro cara, você tá, não, tá tudo beleza, vamos. Mas foi um furdunço, mas é bem-vindo ao nosso frio canadense. Por ontem eu limpei minha garagem 3 vezes, foi muita neve, gente. Tá zica. Aí hoje eu acordei, olhei o relógio, sensação de menos 23. Eu falei, minha nossa, mas que isso? E amanhã vai fazer 0. Nossa, parabéns. Hoje tá menos 26, uma maravilha. Aproveite você que tem garganta hoje, porque amanhã você não vai ter. Então aqui, programa número 139. Estamos gravando dia 16 de janeiro de 2026 da era comum. Ou antes dos aliens, é isso aí. Você que é novo no programa, seja bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia, e você que é nosso ouvinte de sempre, é muito bom ter o seu carinho, a sua atenção e a sua audiência, como sempre, nos acompanhando. E para vocês só para vocês não esquecerem, quem quiser nos apoiar, a gente está lá no Patreon e está no Apoia-se. Então, se você quiser entrar e dar uma mão pra gente, se virar nosso patrono, é super bem-vindo. Se ajuda esse projeto a continuar existindo. Como você sabe, a gente não tem rabo preso com ninguém, a gente não ganha dinheiro de ninguém, então é só vocês que mantêm a gente. Então, podia pedir uma boquinha pro partido, né, para poder manter a gente. Não quero saber nada disso não, cara. Eu quero ter a minha liberdade editorial à vontade. Não quero ninguém ligando, então, sabe? Tem como você dar aquela apoiadinha sutil no nosso... Não, isso aí não funciona não. Ainda mais no Carneiro. Faz sentido. Nem no Carneiro nem no Poliev. O Poliev já me decepcionou já. Começou o ano mal comigo. Então, sem mais enrolação, vamos pro programa. Sempre, nosso giro de notícias, a gente parte lá pro bloco federal. E a primeira não tá boa pra galera, né? Porque a corrida da liderança do NDP é uma corrida que não dá em nada.
que a corrida pela liderança do partido segue imprevisível, com 2 favoritos. A Heather McPherson, que é a única deputada na disputa, que é vista como candidata do establishment, com vantagem em Alberta. O A.V. Lewis, que tem uma campanha muito bem financiada, com cerca de $780 mil arrecadados até agora, e com propostas públicas como mercearias estatais. E o Rob Ashton, que tem um forte apoio dos sindicatos, incluindo a United Steelworkers. A escolha vai ocorrer em março, por voto direto dos membros, tornando crucial o prazo para filiação até 28 de janeiro. Né? Daniel Johnson e Tony McHale aparecem como azarões na corrida, com dificuldade para arrecadar fundos. Déficits de bilinguismo entre candidatos, a falta de perfil público de uma campanha civil tem dado tom morno à disputa, embora já surjam ataques sobre direção política, especialmente em torno da expansão de combustíveis fósseis, que pode acirrar o confronto. Falamos do NDP, né? O NDP daqui a pouco vai virar o Maxime Bernier, que está sobrevivendo às agruras do tempo, coitado. Então, o NDP não pode esquecer de fazer um pequeno histórico rápido, que era o partido de Jagmeet Singh, que tentou ser aquele cara que não pode esquecer, que fez aquele casamento de conveniência com Trudeau, que manteve o Trudeau no poder. Não podemos também dizer que ele não teve resultados, foi ele que forçou o Trudeau a criar a política de dentária gratuita para muitas pessoas. Foi graças ao NDP, a gente não pode falar isso, mas além disso, não teve mais nada. Foi uma grande decepção na questão do meio ambiente, tudo. Jagmeet Singh saiu e agora o partido está perdido. Sabe que vai perder muito mais cadeiras. Ele está sendo um pária no cenário político nacional. O Jagmeet Singh virou influencer, lutador de jiu-jitsu, está fazendo o que ele sempre quis fazer da vida. E o NDP está numa situação muito difícil, porque da maneira que os liberais estão gerenciando o Canadá, o Mark Carney, ele tem feito uma estratégia muito interessante, que ele acabou aliando quem eram os conservadores decepcionados com o estilo Poilievre, e ele também conseguiu agradar alguns da esquerda mais do NDP, que dizem que até tem pessoas, dizem, né, as más línguas, que tem pessoas do NDP pensando em ir para o lado dos liberais. Então, ele é um partido que por um bom tempo aí vai amargurar sabe aquele time que vai ficando ali, ele nunca é rebaixado, mas todo ano tá ali na beira de rebaixado. Então a gente vai ver o NDP passar por esse B de Botafogo. Consegui fazer inimigos agora, sabe? Então, o NDP vai ficar nessa fase aí por um bom tempo, porque todo mundo tá vendo, eles estão com uma corrida pro chefe, ninguém praticamente fala. É uma corrida praticamente inexistente, não chama a atenção de ninguém, inclusive acho que nem dos membros do partido. Imagine, né? Os caras têm 2% dos assentos no parlamento hoje, e na melhor das hipóteses eles podem chegar a 2,6%. O que falar do NDP, né? Não tenho o que dizer. E continuando aqui, porque o ministro da Segurança Pública ele defende um programa de recompra de armas após o piloto ver baixa da adesão. O governo conduziu um teste do programa de recompensa de armas em Cape Breton que visava coletar 200 armas em 6 semanas, mas recebeu apenas 25 armas de 16 pessoas. Desde 2020, Ottawa já baniu cerca de 2.500 modelos de armas, e a compra orçada em mais de $700 milhões foi prometida para compensar os proprietários. O ministro da Segurança Pública, Gary Annarsangari, considerou o piloto bem sucedido e afirmou que o programa nacional será lançado em breve após ajuste no sistema. Porém, enfrenta a resistência de várias províncias, especialmente Alberta e Saskatchewan, e questionamentos sobre a legitimidade do ministro após vazamento de áudio. E o Quebec também assinou um acordo de $2,4 milhões com a RCMP, e algumas polícias locais também participam. E o período da anistia termina no dia 30 de outubro. A gente sabe que no Canadá a visão de armas é completamente diferente dos Estados Unidos. Não tem nada, completamente nada a ver. É um mundo completamente diferente. E eles estão tentando fazer essas políticas aí porque a gente sabe que na época do Trudeau ele tinha feito uma promessa que ia de algumas armas, depois ele voltou atrás por causa dos lobbies, e continua esse vai e vem aí. Mas até agora os números estão aí. Ele estavam previstos 200 armas, mas chegou a 25 armas, ou seja, um índice bem decepcionante.
Sucesso, só posso dizer. E a média dos aluguéis caiu para pouco mais de $2.000 em dezembro, o menor valor em mais de 2 anos. Os aluguéis do Canadá caíram 2,3% em dezembro na comparação anual, para uma média de $2.060. 15 meses, o 15º mês seguido de queda e o menor nível em 30 meses. Em 2025, a média anual recuou 3,1%, uma queda maior que no período da pandemia, embora ainda 14,1% acima de dezembro de 2019. A reversão foi motivada por entregas recorde de apartamentos, desaceleração do crescimento populacional, incerteza econômica e desafios de acessibilidade, com os mercados secundários registrando as maiores quedas. Casas e townhouses tiveram queda de 5%, uma média de $2.071. Condos, uma queda de menos 4%, se cresceu, $2.131. E os apartamentos em prédios, menos 1%, que $2.049. Por província, né, os maiores destaques são British Columbia, caiu 5,4%, Ontário caiu 3,2%, Alberta caiu 2,7%, a Belle-Provence caiu 1,9%. Já em Saskatchewan, teve aumento de 7,1%, Nova Scotia teve 1,8% e Manitoba 1%. Em relação às cidades, Vancouver e Toronto tiveram as maiores retrações entre as grandes cidades. Que coisa, né? Um aluguel baixando e por motivos que tão óbvios, né? E vamos lá, o governador do Banco do Canadá defende Powell do Banco Federal dos Estados Unidos em meio à investigação do governo Trump. O governador do Banco do Canadá, Tiff Maclean, ele defendeu o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, depois de uma investigação criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ligada a um depoimento sobre as reformas em prédios do Fed. Powell afirmou que a intimação seria retaliação por se recusar a reduzir os juros a pedido de Trump. Maclean destacou a importância da independência dos bancos centrais para a estabilidade de preço e disse apoiar Powell. O ex-presidente do Fed e economistas criticaram a ação, comparando a práticas de países em desenvolvimento. Analistas observam que os mercados não esperam cortes de juros no fim de janeiro. A Casa Branca afirmou que Trump não ordenou a investigação, embora o presidente continue a criticar a atuação de Powell. Então isso aí é um fato muito interessante. A gente tem falado muito da liberdade de expressão, a gente tem falado muito de como as democracias morrem, e os bancos centrais de cada país têm uma autonomia para regularizar a meta fiscal de cada banco, e eles são justamente independentes para isso, para poder ter essa liberdade. E o Trump, como ele quer que o cara baixe os juros, fica criticando, e teve agora essa investigação aí que ele fala que não veio dele, e o presidente do Banco do Canadá saiu em defesa do presidente do Banco Federal americano. Mas tudo isso são sintomas de uma nova ordem mundial que se instalou aí com o Trump, e a gente tem que ficar muito esperto com isso, que isso é só o começo, eu acho. Uma nova desordem mundial. Uma nova desordem mundial. E o esforço de diversificação comercial vai levar Carney para a Índia nas próximas semanas. Após mais de 2 anos de relações diplomáticas congeladas, o primeiro-ministro Mark Carney vai visitar a Índia nas próximas semanas, após o orçamento indiano de 1º de fevereiro, para avançar negociações de um novo acordo comercial, o CEPA. O embaixador indiano no Canadá, o Dinesh Patnaik, afirmou que a confiança foi restaurada e que diplomatas estão retomando o trabalho perdido durante a crise provocada por acusações do envolvimento de agentes indianos na morte extrajudicial do ativista Hardeep Singh Nijjar. Alegações que o governo indiano nega até hoje. A visita vai ocorrer num contexto de tarifas americanas que pressionam ambos os países a diversificar parceiros. Setores prioritários incluem energia, fertilizantes, agroalimentação, inovação, pesquisa e desenvolvimento, aeroespacial e defesa. Missões ministeriais canadenses recentes e futuras sinalizam o aquecimento das relações. E Carney também vai fazer está fazendo uma viagem semelhante à China. A gente vai falar um pouco mais, que está no final desse bloco, mas vocês vão ver um pouco mais sobre o Carney. Então, só contextualizando para quem não se lembra, teve o assassinato desse líder Singh, o Hardeep Nijjar,
que, de acordo com o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau, com informações que ele diz ter obtido do Departamento de Defesa, teria sido arquitetado pelo governo indiano. Que não lembra, o governo indiano ele está vivendo ele é um governo de extrema direita e, mais importante que isso, ele é um governo hindu, ele é pró-hindu. Então, religiões que não são o hinduísmo são olhadas com o canto do olho. O governo, inclusive com certas manifestações, nem sempre pacíficas, em geral muitas agressivas até, e a caçada aos Sikh não é muito diferente. Os Sikhs são uma minoria, uma minoria minoritária, como diria o outro, que especialmente do norte da Índia, que são tratados de maneira diferente pelo atual governo. Isso aí. Vai rolar a Índia? Você acha que vai rolar a Índia? Eu acho interessante, como a gente falou no começo do programa, essa visão pragmática do Mark Carney. Essa visita que ele está fazendo na China, a gente vai falar mais pra frente, mas ele mostra que realmente é um cara completamente diferente do Justin Trudeau. Todo mundo lembra das viagens do Justin Trudeau, todo mundo lembra que como ele destruiu as relações comerciais na questão diplomáticas com vários países, a China inclusive, a Índia inclusive, e a saída do Carney, todo mundo estava pensando que ele ia chegar, ia ser mais ou menos, ele voltou realmente com negociações, ele voltou falando principalmente com os fabricantes de carros elétricos na China, ele abriu um mercado de 49 mil por ano para começar para BYD, MG, NIO e outras empresas. Então assim, ele tem mostrado, e aí o pessoal critica aqui falando, mas aquela visão, o pessoal tem que esquecer, acabou a era Trudeau. Eu vi pessoas falando, nossa, mas a China não respeita os direitos do homem. Tá bom, mas os Estados Unidos também não obedecem. O que eles estão fazendo? Estão matando, o ICE está matando as pessoas lá no meio da rua e a gente tem que fazer negócio com os Estados Unidos do mesmo jeito. Então, essa visão trudeauista aí, o Mark Carney, ele mostra que ele é bem diferente nesse sentido. A China vai ser daqui a alguns anos a primeira potência comercial no mundo e ele está voltando a criar essas relações que o Trudeau destruiu. Ele é muito pragmático, todo mundo achou que ia ser uma visita mais ou menos, mas ele é o tipo de cara. Ele falou assim, eu acho que é o que ele pensa. Não estou aqui para falar dos uigures, não estou aqui para falar do direito dos homens. Eu estou aqui para fazer negócio e trazer negócio para os Estados Unidos porque eu tenho que diversificar meu mercado, porque tem um cara ali embaixo de mim que está com o negócio pegando. Então, e ele tem demonstrado que é realmente muito pragmático, o que tem atirado a atenção de muitas pessoas, inclusive dos conservadores. E continuando aqui, os funcionários públicos de Manitoba não serão obrigados a exercer funções a tempo integral como os seus homólogos de Ontário. O governo de Manitoba, liderado por Wab Kinew, manterá o regime híbrido para muitos servidores públicos, diferente de Ontário e Alberta, que exigem retorno integral ao escritório. A Polícia Provincial exige para funcionários em tempo integral ao menos 3 dias presenciais por semana. Gestores têm regras mais rígidas e a administração de saúde foi instruída a voltar ao trabalho presencial. Sindicatos celebram a manutenção da flexibilidade, citando o impacto na organização da vida familiar. Atualmente, cerca de 3.749 servidores, ou seja, 30%, trabalham remotamente pelo menos um dia por mês, mediante autorização do supervisor e desde que o serviço não seja afetado. Especialistas dizem que os impulsos pelo retorno buscam reforçar a cultura organizacional, não apenas a produtividade. Eu acho que esse é um discurso corporativo que não quer dizer nada, mas a gente tem visto um esforço enorme aí para que todo mundo volte para o bureau, para os escritórios. A gente sabe realmente o motivo, o motivo é simplesmente comercial. As pessoas que dependem, seja relojoaria, seja restaurante, seja o pessoal que lava roupa especializada, farmácias precisam das pessoas lá e está fazendo uma pressão enorme para que todo mundo volte para o escritório. Não é por causa da cultura organizacional, não é por causa da produtividade, é simplesmente por causa da questão financeira. Ponto. Eu achei um troço curioso no seu comentário, que a primeira palavra que você falou foi relojoaria. Porque quando eu sou um cara que gosta muito de relógio e eu tinha um relógio que, uns 10 anos atrás, que precisava trocar a bateria dele. E aí eu lembro que tinha a bijuteria, né? Mas o cara da bijuteria ele tinha ali, era um relógio de treino e eu tinha aquelas faixas aqui, tinha que trocar a pilha, a bateria, ele tinha todos os negocinhos lá pra abrir, eu ia lá. Então por isso que eu falei da relojoaria. Relojoaria. Tá certo. Foi muito bom. Por mais um pouco você entrega a idade. Não, tenho 51, não tem problema com isso não, velho.
Eu vivo bem cada etapa da minha vida. Made em 1964, original. E ainda falando sobre relações internacionais, a Saab quer que o Canadá compre 72 Gripens e 6 Global Eyes para cumprir a promessa de 12.600 empregos. A Saab propôs que a venda de 72 caças Gripens e 6 aviões de vigilância Global Eye ao Canadá geraria cerca de 12.600 empregos, com produção em centros em Ontário e Quebec, e parceria com a Quebrada Bombardier. O governo federal analisa as propostas por critérios militares e de benefícios econômicos, no momento em que reavalia a compra de 88 F-35 já contratados em 2022 e planeja receber 16 unidades ainda este ano. Especialistas alertam sobre os desafios de integrar duas frotas e sobre riscos de decisões guiadas mais por emprego e política do que por necessidades militares, incluindo compatibilidade com o NORAD, que é o monitoramento da América do Norte. A Lockheed Martin oferece contrapartidas econômicas se o pedido do F-35 for mantido. A pesquisa Ecos mostra preferência pública pelo Gripen ou por uma frota mista, variando por região e alinhamento partidário. Nesse momento, a pesquisa pública não serve para lufas, porque na real o que a gente tem que levar em consideração aqui é a logística de manter essa desgraça dessa frota. E para quem não se tocou ainda, avião não é igual carro. Você acha peça em qualquer lugar. Você precisa de mecânico especializado, você precisa de peças especializadas, não é qualquer fornecedor. E o bicho pega quando você precisa compartilhar outras coisas. Porque também não é o Windows, que você abriu, instalou ali e está conectado na rede. Tem que ir para essas coisas. Você tem preferência, Pé? Você gosta mais do Gripen ou do F-35? Cara, eu acho que nas questões militares, eu acho que a gente deveria escutar os militares e não os políticos, porque o problema é que nem eu já vi os especialistas falando, para você formar um piloto, nenhum dos modelos é um pouco diferente do outro modelo, não é que o cara não vai ser capaz, mas eu acho que se você quiser mandar uma mensagem forte, você tem que ter uma questão de coerência nisso aí. Comprar, a mesma coisa que você falar, não, eu vou comprar, eu sou a polícia, mas eu vou comprar Tesla e vou comprar uma metade de carro de gasolina. Aí quando chega o inverno, você tem que deixar todos os carros. Enfim, pode dar problema para mim. Eu acho que escutar, eu concordo simplesmente que tomar decisões militares baseadas em questões políticas podem ser complicadas. Por que eu falo isso? Porque a gente já viu que isso ocorreu no passado. Aqui no Canadá, a gente viu que chegou uma hora que o Trudeau quis diminuir o budget em armamento, ele não quis renovar as frotas, porque ele falou, não, a gente vai... E a gente entrou nessa inocência geopolítica militar aí, e a gente está vendo o resultado agora. E agora estamos tomando decisões que deveriam ter sido tomadas antes. Então, por isso que eu acho que quando o político entra no militar é um pouco complicado. E as reclamações de telecomunicações dispararam 17% com problemas de faturamento, sendo a principal queixa, diz um órgão de fiscalização. Um estudo anual da Comissão de Reclamação para Serviços de Telecomunicações aceitou 23.644 queixas entre o dia 1º de agosto de 2024 e o dia 31 de julho de 2025, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. Problemas de faturamento foram 46% das reclamações com erros de cobranças e créditos não aplicados, dominando os casos. Quebras de contrato subiram 121% e correspondem a cerca de 1/4 das queixas. Questões de entrega de serviços, interrupções, perda total e atraso representam o outro quarto, totalizando 10 mil relatos. A empresa, a companhia de telecomunicações, resolveu 86% dos casos que passaram pelo seu processo de resolução e esclareceu que aceitar uma queixa não significa necessariamente culpa do provedor. A Rogers liderou com mais ou menos 27% das reclamações, seguida pela Telus com 4.900 e a Bell com 3.900. Eu achei estranho a Bell chegar por último. O relatório também sugere que o aumento da sensibilidade e a cobrança pode estar ligado ao custo de vida. OBVO. Eu também achei estranho a Bell estar em último. Mas como a Rogers está na frente, eu falei, não, faz sentido. Faz um certo sentido. E o Tribunal Superior pediu para permitir contestação de decisão que absolve Trudeau da violação de ética na controvérsia We Charity. A Suprema Corte do Canadá ouviu argumentos finais em recurso de Democracy Watch
contra a decisão de 2021 do comissário de ética Mario Dion, que absolveu Justin Trudeau de conflito de interesse no contrato de $43 milhões a We Charity para gerir um programa estudantil de 912 milhões, enquanto concluiu que o então ministro Bill Morneau violou a lei. O grupo pede poder judicial para revisar decisões do comissário, defendendo maior responsabilização. O governo e o Tribunal de Apelação afirmam que a supervisão cabe principalmente ao parlamento e que o caso pode estar sem objeto, já que Trudeau não é mais primeiro-ministro. A corte reservou a decisão, cujo desfecho pode afetar amplamente a revisão judicial de fiscalizações e aumentar encargos administrativos. Não dá para dizer que acabou em pizza, né? Porque não dá, mas acabou em poutine. Cara, esse escândalo da e-chart, acho que as pessoas falaram muito pouco em relação ao que eu acho que é o negócio que foi. Todo mundo... Essa e-chart era ligada aos irmãos lá, que eram os irmãos gente fina, legalzinhos, que davam palestrinha. E aí depois descobriram que a família do Trudeau tinha uma... Pela e-chart, eles davam palestras pelo mundo. Tipo, a mãe do Trudeau dava palestra, mano. Tipo, o cachorro da mãe do Trudeau dava palestra. Todo mundo ganhava dinheiro. Enfim. Mas vindo do Trudeau e do personagem que a gente conhece... Eu acho que não deram a devida atenção para isso daí, que eu acho que deveria ter sido mais, porque para mim foi um absurdo isso daí. Para mim pessoalmente, esse negócio da WeChart fazendo dinheiro com a mãe dele, dando palestra, viajando, não, isso para mim é inconcebível. Não entendi. Mas enfim, vamos falar da famosa visita do Carney na China. Que a visita do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, à China, ela não foi apenas uma agenda diplomática de rotina, ela foi acima de tudo um sinal político, um recado claro de que o Canadá está tentando reposicionar sua política externa em um mundo cada vez mais polarizado e principalmente menos previsível. Depois de quase uma década de relações frias com Pequim, Carney decidiu quebrar o gelo. Em Pequim ele se encontrou com o presidente Xi Jinping e com o primeiro-ministro Li Qiang, abrindo uma nova fase de diálogo que havia sido praticamente congelada desde 2017. E a gente lembra quem estava lá nessa época. A mensagem central foi pragmatismo. O Canadá quer voltar a conversar, negociar e cooperar, mesmo sabendo que essa aproximação não vem sem riscos políticos. O plano de fundo dessa visita é impossível de ignorar. O Canadá vive hoje uma dependência econômica profunda dos Estados Unidos, justamente no momento em que Washington adota uma postura mais protecionista e imprevisível no comércio internacional. Ao se aproximar da China, Carney sinaliza que Ottawa busca alternativas tentando diversificar o mercado e reduzir sua vulnerabilidade estratégica. É uma jogada ousada e claramente calculada. Do ponto de vista concreto, os dois países anunciaram a criação de um novo enquadramento de parceria estratégica, com cooperação em áreas como energia, agricultura, comércio e segurança alimentar. Também foi prometida a retomada de diálogos regulares entre ministérios, especialmente no setor energético, um ponto sensível e altamente estratégico tanto para o Canadá quanto para a China. Mas talvez o ponto mais delicado da visita esteja nas disputas comerciais. Carney levou à mesa temas que afetam diretamente produtos canadenses, como as tarifas chinesas sobre a canola, e ao mesmo tempo em que Pequim pressiona para rever as restrições impostas pelo Canadá a veículos elétricos chineses. Não houve anúncios definitivos, mas houve algo igualmente importante, a disposição de políticas para negociar. E isso, depois de anos de impasse, já é uma grande mudança significativa. No plano geopolítico, a leitura é ainda mais complexa. A China deixou claro que vê o Canadá como um possível parceiro mais autônomo, menos alinhado automaticamente aos Estados Unidos. Carney, por sua vez, tenta equilibrar essa abertura com o discurso de que o Canadá não está abandonando seus aliados tradicionais, nem seus compromissos com as seguranças e valores democráticos. É um exercício de equilíbrio diplomático e bastante arriscado. No fim das contas, a visita de Carney à China representa um teste. Um teste até onde o Canadá consegue ir na diversificação de suas relações internacionais sem provocar atritos internos, pressões externas ou custos políticos elevados. Os ganhos econômicos podem ser relevantes, mas o preço estratégico dessa reaproximação ainda está longe de ser totalmente conhecido. A pergunta que fica é simples, mas ela é muito poderosa. O Canadá está apenas abrindo as novas portas ou está entrando em um terreno diplomático muito mais instável do que parece à primeira vista?
O interessante dessa visita aí, como a gente comentou um pouco aí, é justamente esse ponto. O Mark Carney, ele é aquele equilibrista. Ele tem uma coisa. Quem foi no circo, ele tá no nível mais top. Ele tá lá em cima, ele vai ter que atravessar o fio de ferro, só que numa bicicleta. Ele tá com uma bicicleta de uma roda só. Entendeu? Então esse é o cenário dele. Ele tem que atravessar aquele fio do equilibrista numa bicicleta de uma roda só. Porque de um lado tem a China, que é pressionada pelos Estados Unidos. Todas as nossas decisões comerciais, como foi no caso dos carros elétricos, são um Ctrl-C, Ctrl-V do que os Estados Unidos fez. Então ele tem que ter muito cuidado para não irritar o laranjinha e também não fechar os olhos para o país que vai ser daqui a alguns dias, alguns anos, a primeira potência mundial. Mas até agora eu acho que ele está indo bem. O que me espanta, porque o seu nível de elogios para esse cara continua aumentando. O pessoal do partido não vai te chutar, não, desse jeito? Não, porque o conservador, o pessoal do Partido Conservador, o problema é que muitos conservadores têm visto isso. E assim, a gente tem que tem que ser pragmático e realista isso daí. Enquanto o Carney ele foi eleito com essa bandeira econômica, ele tem feito jus ao seu nome, que foi uma das coisas que todo mundo criticou do Poilievre. Por que ele se apresentava sozinho? Todo mundo pergunta, quem vai ser o seu ministro das finanças? Quem vai ser quem que vai dar o selo de garantia econômica para esse governo? E não teve, ele só ficou apresentando ali. O Carney é esse próprio selo e tem demonstrado também muita competência nesse sentido. Mas piadas à parte, eu tava conversando com minha esposa, ela lembrou um negócio, que durante a campanha eleitoral, durante um dos debates, alguém foi e perguntou para ele: quem você acha que é o maior perigo, o maior risco para o Canadá? Aí muita gente foi lá, não, Rússia, ele falou, é a China. A China é o maior risco do Canadá hoje. E agora ele resolveu... Para mim foi uma jogada foi muito pragmática. Ele estava precisando de votos naquele momento, né? E se apoiar em cima disso foi um posicionamento bem atraente para o momento. Só que o cara não é idiota, né? Eu acho que ele tá ouvindo meus conselhos. Em português. Um bom português, né? Porque realmente, se aproximar e diversificar as coisas é a melhor coisa que pode acontecer. Acho que chegou a hora da gente colocar um distanciamento nesse cabresto próximo que os Estados Unidos têm em relação ao Canadá. É claro que a gente está em muita desvantagem, porque a gente consome muita coisa que vem de lá, principalmente alimentos. Mas eu acho que é exatamente nesse sentido que está na hora da gente tentar começar a diversificar mais. A China já abriu os olhos, ela está explorando outros mercados, saiu desse eixo América do Norte, Europa. Então ele está expandindo com outros parceiros na África, na Índia e mesmo na América do Sul. E eles estão se expandindo, estão tendo grande sucesso, estão conseguindo diminuir a dependência com combustíveis fósseis, por exemplo. Então estão criando a própria matriz independente, mas não é por isso que eles ainda deixam de precisar de aliados, né? Eu acho que o Canadá ele provê um terreno fértil para uma relação com a China. A proximidade ajuda bastante aqui, apesar das pessoas dizerem, do outro lado do mundo, tem que lembrar que o mundo é redondo, apesar de alguns acharem que é chato, mas eu acho que tem muito a ser aproveitado dessas coisas. E afinal de contas, eu acho que uma grande porcentagem do Canadá já é chinesa, essa altura do campeonato. Então... E você vê a mudança pragmática que ele tem feito. Quem acompanha a política isso aí lembra quando era o Trudeau, que a Julie era a ministra das Relações Exteriores, ela falou uma vez que a China era uma democracia perturbadora. Ela usou essa palavra, eles são perturbador, que não dá para ter confiança. E ela tá nessa comissão lá falando, não, agora a China mudou. E aí eu escutei o ponto de imprensa dela, ela falou, não, inclusive a China mudou tanto que ela falou que está mais fácil que os nossos vizinhos do sul. Então, ou seja, a gente viu que o Carney chamou todo mundo e falou assim, meu amigo, a parada aqui, pragmatismo e resultado. Esse negócio do Trudeau vai ficar para trás. E tá todo mundo tendo que se enquadrar isso aí. Não tem mais fantasia. Acabou. Não. A gente fecha nosso bloco de notícias federais e a gente segue pro nosso girão de notícias pelas províncias e territórios. Segura que a gente já volta.
Mareusque Ademare. Então, o nosso bloco de notícias do país te dá um pulinho em cada uma das províncias. A gente vai direto lá, Costa Oeste, em British Columbia. Uma notícia para aquecer seu coração. Valkyria, o filhote de urso preto encontrado com queimaduras graves em dezembro, está se recuperando bem. Um filhote de urso negro foi batizado de Valkyria, gravemente queimado enquanto hibernava numa pilha de restos de corte perto de Dawson's Creek, em British Columbia, foi resgatado em 20 de dezembro e recebeu tratamento no Santuário Northern Lions em Smithers, onde ele recebeu curativos nas patas mantidos com fita adesiva. E ele, em breve, pode ser reintroduzido à vida selvagem em junho. Então, um beijo e um abraço pra Valkyria. Beijinho. E um evento de namoro, o Meet Cute, em Vancouver, permite que as pessoas apresentem seus amigos em uma apresentação do PowerPoint. Duas amigas em Vancouver organizaram um evento Meet Cute, incluindo speed dating and pitches em PowerPoint, onde participantes vendem amigos presentes como potenciais parceiros para oferecer uma alternativa aos apps de namoro e estimular conexões sociais entre jovens e adultos. Cara, a gente vive num mundo totalmente maluco, principalmente eu, que já tenho 51 anos de idade, e, cara, eu vejo essas coisas, eu realmente, quando eu vejo esses filmes, eu fico tentando entender a lógica de como as pessoas se comunicam hoje. Eu acho isso impressionante, sociologicamente falando, que as pessoas hoje precisam de intermediários, precisam de alguém para matar, precisam de aplicativos, e quando a gente, no bom e velho tempo, antigamente, a gente chegava, olhava, dava aquele, e aí, tá, pá, vamos trocar ideia ali no canto, e já era, se rolar, rolava, se enrolava, não rolava. Mas, enfim, são novas épocas, a gente tem que se adaptar às novas maneiras de fazer as coisas, mas, cara, fico imaginando, antigamente, porque quando eu vi isso aí, fala assim, por exemplo, você tem um amigo que estava afim de uma você ia lá, fala, meu amigo, agora não, peraí, calma aí, que apresentação do cara, e o que não muda, a base, porque ninguém fala a verdade no começo, ou seja, aquela apresentação que você vai ver, entendeu? Cuidado, muito cuidado, só isso. Inclusive tem a história do outro lá que foi passar o Réveillon subindo a montanha com a mina abandonou o cara no meio do mato. Que foi isso aí? Aonde foi isso? Paraná. Ah, não, isso é no Brasil, não tô sabendo. O cara como que o cara foi passar na montanha, a mina deixou o cara sozinho na montanha? Cara, encontrou a mina num desses aplicativos da vida, viu a foto da menina de biquíni e tal, disse, não, eu quero passar o Réveillon na montanha e tal. Ele falou, tudo bem, vamos lá. Chegou achando que ia se dar bem, a mina realmente queria passar na montanha. E eu acho que, não sei o que rolou entre os dois, mas o bicho pegou lá e ela deixou ele pra trás. E o cara se perdeu no meio do mato. Bravo, campeão. Meu Deus. Tem propaganda do Burger King agora? Meu Deus, o cara tá fazendo propaganda do Burger King. Eu não vou pesquisar. Vou manter a abstência. Brasil, tô out, desculpe. Mas vamos que vamos. Da terra da dona Daniele. Chegamos em Alberta. E posts de mídia social pró-nazista levam a discussão no tribunal entre adolescentes de Calgary. Um jovem de 19 anos de Calgary, já sob o Peace Bond antiterrorismo por posts pró-ISIS e incitação à violência contra homens gays, foi condenado por violar as condições ao publicar novos vídeos do ISIS, material pró-nazistas e tirar um selfie numa sinagoga. O juiz o repreendeu e pediu que inicie aconselhamento em um programa contra extremismo antes da sentença, que está prevista para a primavera. As medidas solicitadas incluem 18 meses de liberdade vigiada, com proibição de acessar, produzir ou distribuir mídia que promova ódio ou terrorismo, além de obrigação de manter distância de eventos LGBT e sinagogas. Aos 17 anos, ele participou de uma investigação da RCMP de um grupo do Snapchat que ele compartilhava propaganda do ISIS. Um associado adulto foi condenado a 6 anos por facilitar a atividade terrorista. Eu vou dizer de um cidadão desse. Essa juventude está perdida. O problema é que os caras deixam o cara se solto. Porque... Tá bom, depois não reclama. Aí, vai continuar com essa inocência. Não, vai. Olha o histórico do ser aí. Eu achei muito bom o juiz, assim, não. Deu um tapinha na mão e disse, não faça ele vai entender. isso. Ele vai entender. É um bom menino. Bom menino.
E por que Alberta e Montana estão em discussões carregadas sobre a eletricidade? Jameson Greer, representante do comércio dos Estados Unidos, incluiu nas condições de revisão do CUSMA, que é uma reclamação sobre o sistema elétrico de Alberta, acusando regras da Alberta Electric System Operation de prejudicar o vendedor de energia de Montana. Legisladores de Montana, como Daniel Zolnikov e o senador Steve Daines, dizem que barreiras regulatórias bloqueiam exportações, desestimulam investimentos e ameaçam a estabilidade da rede local. Alberta, representada pelo ministro Nathan Neudorf, nega o tratamento diferenciado e afirma que decisões visam confiabilidade do sistema, especialmente após a retirada do carvão em 2024 e o crescimento de renováveis, que fizeram a província passar a exportar a exportadora líquida. Analistas destacam que a Alberta é uma ilha energética com poucas interligações, na verdade 3, e que mais interlinks e colaboração regional, cuja reparação pode custar até 500 milhões de doletas, que seriam necessários para reduzir o custo e atrair investimento. Ou seja, os caras gostam do capitalismo até o ponto que não irrita os caras. Começou a, não, mas o capitalismo é isso, irmão. É competição, mas ele está muito... Não aguenta brincar, não desça para o parquinho. Esse é o lema lá de Itaquera. Maravilha. Ele tá perdendo dinheiro, tinha que estar fazendo camisetas. E aí, de Alberta, a província vai testar a água em busca de chumbo em todos os edifícios de propriedade provincial. O governo de Alberta vai testar a água potável em mais de 200 prédios que estão sob sua responsabilidade, incluindo os prédios da legislatura, museus, centro de jovens infratores, tribunais, lares coletivos e a escola para surdos. Tudo isso para tentar detectar chumbo e cobre. A iniciativa, motivada pelo envelhecimento da infraestrutura, busca garantir segurança, relatar resultados e recomendar correções imediatas quando necessário. O Health Canada classifica o chumbo como tóxico. Não, brincou. Tubos de chumbo foram usados até 1975 e soldas contendo chumbo até a década de 1980, tornando água e alimentos fontes principais de exposição hoje. A exposição ao chumbo está ligada a déficits cognitivos, pressão alta e problemas renais em adultos e efeitos neurodesenvolvimentais em crianças. Aprovado o pedido de propostas, os testes e relatórios devem ser concluídos até a primavera do próximo ano. Escolas públicas e católicas ficam responsáveis por seus próprios programas de verificação. Ô, louco, meu! Chumbo! Mano, chumbo, né, mano? E tem hora que a gente fala, mano, eu tô mesmo em 2026, cara, eu tenho dúvida se eu tô lá no século XVI, XVII, mas enfim, essa é a vida. E vamos para Saskatchewan, porque especialistas estão chocados com a magnitude da desinformação online sobre a segurança da mamografia em Saskatchewan. Com a redução gradual da idade de elegibilidade para a mamografia em Saskatchewan, que era 43 anos agora, com a meta de 40 até junho, profissionais e ativistas alertam que uma onda de desinformação nas redes sobre a radiação, dor e falso positivo pode afastar mulheres dos exames e pedem campanhas diretas de esclarecimento e melhor comunicação sobre o agendamento e tempo de espera. Mano, é realmente... Mano, nós estamos vivendo em tempos difíceis, cara. E fazendo um link com esses complotistas malucos, esses doidos aí, é interessante que nessa visita aqui, voltando a fazer um link com a visita do Carney na China, o Carney, ele, num discurso dele lá, ele falou, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial. Ele falou isso, mas no sentido de que as regras geopolíticas estão mudando. A esfera complotista, olha, ele falou ordem mundial. Cara, mas os caras nos fóruns obscuros do mundo aí ficou maluco. E é esses caras que nem isso aí, no caso. Todo mundo sabe que a importância da mamografia é interessante, que no Brasil se faz mais cedo. As mulheres aqui pedem, aqui no Quebec, não, você não tem idade ainda. E quando você está tentando melhorar a elegibilidade, o pessoal fala, não, mas o problema da radiação, mano. E os falsos positivos, mano. Quer dizer, mano, é tempos difíceis, mano. Estamos voltando a era
do Enlightenment, como fala isso? O Renascimento, né? Renascimento? Renascimento foi aquela coisa que os caras deram pro mundo o conhecimento, tiraram da igreja e colocaram o conhecimento pro mundo, e agora parece que a gente tá querendo voltar lá atrás. Não, para com isso aí, mano. Deu errado. Volta todo mundo, vamos voltar. Deu errado, volta. Eu tava lendo até, inclusive, que os Estados Unidos que nunca teve... eles estavam comparando sobre doenças que já tinham sido... que estavam em fim de ser exterminadas, que estão disparando nos Estados Unidos agora. Porque o pessoal simplesmente resolveu assim, sarampo não existe, isso é vacina aí. Como será que vão chamar essa época? Eu fico me perguntando isso daí, velho, porque se existir um futuro, como as pessoas do futuro vão chamar a nossa época? A época da grande estagnação? A era do grande coachianismo, que é a era do coach. É por causa dos coaches. Coachianismo. Porque o cara, o que acontece? O cara, por exemplo, às vezes eu vejo o cara falar, mas o coach... Mano, o cara ser gente fina não explica que ele não significa que ele é competente. O cara falar do jeito que ele fala na rede social não explica que ele não significa que ele é competente, porque de outra maneira o que você vai fazer? Fala assim, mano, eu não vou pegar avião com um cara que estudou 50 horas, não. Eu vou pegar aquele cara que é gente fina, conversa comigo, entendeu? Porque ele... Então, ou seja, você ser gente fina não significa que você é competente. Então, ouvir esses caras que falam bem, que explicam bem as coisas, às vezes de maneira até convincente nas redes sociais, não significa que ele tem competência para falar daquilo. Então, é mais ou menos o que o coach faz. O coach chega lá, mano, cara, vou te explicar tudo. Não estou generalizando, tá? Mas tô fazendo uma caricatura. Mas é o que acontece. Então, a gente vive nessa mentalidade maluca de que eu prefiro acreditar no cara que fala bem, que se expressa bem, que a gente vê, do que num cara que realmente é competente, tem estudo e tem a capacidade de fazer aquilo. Então a gente começa a viver isso daí. E desde a época da pandemia aumentou isso daí. Lembra da época da vacina? Todo mundo, não, porque o doidinho, o maluquinho falava que não tinha que tomar vacina. O cara falou, não, realmente, o cara na internet falou, mas quem que é o cara? Ninguém vai ver quem que é o cara. Então a gente tá vivendo essa era maluca aí desses doidos aí. Mas enfim. Insanidade. E ainda ali na província, estudantes palestinos aceitos em universidades canadenses continuam presos em Gaza por atraso nos vistos. Mais de 100 estudantes palestinos aceitos em universidades canadenses estão presos em Gaza e não conseguem começar seus cursos porque o fechamento das fronteiras impede a coleta de biometria exigida dos vistos, resultando em adiamentos, perda de bolsas e riscos às suas vidas. Então, quem que tá lá? Até esqueci. Quem tá no governo, no Ministério de Relações Exteriores agora é o... deixa pra lá. Não vou falar. Deixa pra lá. Eu vou ficar no meu canto. Deixa pra lá. Ai. Vamos para Manitoba, porque Manitoba, Manitoba é o futuro, porque o cartão de saúde digital agora disponível para os moradores de Manitoba. A partir de segunda-feira, residentes de Manitoba poderão solicitar um cartão de saúde digital opcional, armazenamento no app, o MB Wallet e vinculado à conta My Manitoba Health Card para apresentar ou ao buscar o atendimento, agendar consultas via o MedNev e guardar os cartões dos filhos com garantia de segurança e sem caráter obrigatório. Cara, por isso que eu falo, eu não sei se eu estou em 2026 ou se eu estou em 1800 e pouco. Esse é o problema. Esse é o problema. Esse é o problema. Problema. A gente parece estar no futuro, cara. Enquanto lá no Brasil os caras não usam mais carteira, tudo é online, aqui a gente nem a carteira aí. Enfim. E o meu direito de carregar minha carta do Soleil, velho. Já não tem o Soleil mais. Nem o Sol tem mais essa carta. O Sol tem mais da porra da carteira. Eu não entendo por que a gente não consegue ter um documento digital nesse lugar. Pela madrugada. Bom, mas deixa pra lá, a gente manda dinheiro pelo cheque pelo correio. Então, pra lá. Vamos pra terra do seu Doguinho. O cara que tá pronto para passar bons bocados. A província de Ontário pretende proibir a mutilação de cães e gatos sob novos regulamentos. Ontário está propondo banir cirurgias cosméticas em animais. É isso aí, você entendeu? Cirurgias cosméticas em animais. Como a retirada de garras de gatos, a desvocalização e o corte, modelagem de orelhas em cachorros, com exceção por motivos médicos, que deve acontecer numa consulta pública até dia 5 de fevereiro. Uma medida que defensores consideram tardia e insuficiente e querem ampliar para proibir também práticas como o corte de caudas. Cara,
Quando eu escutei isso a primeira vez, eu ainda morava em Quebec, que um amigo meu me disse que tava levando ele, o amigo, parente, sei lá, ia levar o gato para tirar as garras. Eu falei, como assim? Você vai cortar as garras? Pensei assim, deve ser meu francês, né? Eu entendi errado. Ele falou, não, tirar as garras. Tirar as garras como? Ele leva no médico, ele arranca as garras do gato. Eu falei, ele arranca as garras do gato? Ele é sério isso? Porque daí ele não arranha nada, não destrói nada. Eu falei, você vai arrancar as unhas do gato porque você não quer seus móveis arranhados? Eu falei, que tipo de civilização é essa? Estamos vivendo, mano, tempos difíceis, mano. Estamos em tempos difíceis. Ainda tá fácil pra ninguém, nem pros gatos. Mas agora tá proibido aqui. Eu tava vendo essa semana, eu assisti o filme, um dos filmes do Godzilla, aquele lá que aparece o Ghidorah com o dragão com 3 cabeças. Aí uma coisa que a mulher lá que tava acordando o dragão lá, ela falou, não, eu resolvi fazer isso porque a humanidade está em ritmo acelerado de destruição do planeta, então eu acho que é melhor entregar para os monstros. Eu falei, depois de ver essa notícia, eu falei, não é que a mulher não está tão errada, não? É certo, tem razão. É a arte imitando a vida, não a vida imitando a arte. E a escassez de sal nas estradas obriga a cidade de Ontário a colocar diferentes planos de degelo nos seus pratos. Ontário enfrenta a escassez de sal rodoviário após o início de inverno mais frio e úmido, com precipitações e neve acima da média, que deixaram a mina de Goderich em plena capacidade e obrigaram municípios a racionar sal, usar misturas com areia e buscar suprimentos fora da província, elevando os custos. Então não está fácil para ninguém, aqui também tá a mesma coisa. O inverno realmente pegou uma galera aí de calça curtíssima, parece que nunca teve inverno aqui, mas a coisa tá feia mesmo, rapaz. A coisa tá bem feia e não é só em Ontário, não. Eu lembro que quando eu morava em Quebec, a cidade tá querendo... teve um projeto, acho que até chegaram a usar suco de beterraba para desgelar. Não é brincadeira, não. Eu falei, desperdício. 2,1 milhões de residentes temporários vão ter licenças expiradas ou a expirar esse ano. Cerca de 2,1 milhões de pessoas devem ter essas permissões temporárias expirando nos próximos 2 anos, com menos de 2,1 milhões sem vaga garantida para residência permanente, deixando muito residente temporário no Canadá em incerteza, risco de perda de status, possíveis deportações ou permanência clandestina devido a vagas limitadas, desemprego e capacidade governamental restrita de aplicação. Vou abrir um comentário aqui que não tem a ver com essa notícia, mas tem a ver com o fato de que o cara que arrumou essa pauta hoje, ele estava num gás tão louco que ele acabou misturando pautas. Então isso aqui era para ter ido para a parte federal e acabou caindo aqui na parte... Então, peço desculpas pela bagunça, mas o trabalho está meio agitado. E a companhia ArcelorMittal do Fasco, ela prolonga discretamente a linha do tempo do aço verde de 2028 a 2050 e recebe 50 milhões a mais de Ottawa. A ArcelorMittal do Fasco prorrogou em silêncio de 2028 para 2050 o prazo para eliminar o uso do carvão na produção de aço, que era de 22 anos. Recebeu mais 50 milhões do governo federal, totalizando 450 milhões. E transferiu a produção de ferro direto para a Contrecoeur, que é aqui no Quebec, enquanto uma emenda vaga ao acordo removeu detalhes sobre tecnologias e prazos, gerando críticas por falta de transparência sobre emissões e impacto nos empregos de Hamilton. Isso aí, cara, é o bom e velho poder do lobby, tá? Pra quem não entendeu, é assim que funciona. Na surdina, e a gente vai passando aí tudo de boa. Ai. E um homem de Ontário chegou a um acordo com a Boeing sobre a morte da família num acidente de avião na Etiópia de 2019. Quase 7 anos depois do acidente do voo da Ethiopian Airlines em 2019, que matou 157 pessoas, incluindo 6 parentes de Manant Vaidya, ele conseguiu firmar um acordo com a empresa que reconheceu a responsabilidade pelo defeito no sistema 737 MAX e tem compensado famílias, embora os termos não tenham sido divulgados. Quem não lembra dessa história, o 737 MAX ele foi um novo projeto da Boeing, que era para ser um avião mais barato e mais eficiente. Só que teve um pequeno detalhe. Ele tinha um sistema de stalling, que é o sistema de como é que chama aquele negócio? De estabilização.
que precisava ser desligado num dado momento. Então, alguns dos voos, teve alguns desses aviões que caíram. Alguns desses aviões caíram porque os pilotos não tinham sido treinados adequadamente, não leram a documentação. É o argumento que eles dão, que eles não leram a documentação inteira. Então, quando o avião estava subindo, o que acontecia? Ele achava que estava descendo. O piloto desligava uma coisa, o avião achava que estava descendo. Quando ele desligava, ele achava que estava subindo, mas o avião estava descendo. E era isso que ia cair num tapa só. Então, eu não lembro exatamente como termina essa história, mas eu tenho certeza que o Lito lá do Aviões de Música deve me lembrar. Eu vou procurar essa história depois de novo. Mas bom pro cara de Ontário, sinto muito que tem perdido família, né? Enfim, assumindo os erros, E os fãs do BTS, não tem a menor ideia que seja isso, estão em êxtase por 2 shows em Toronto em turnê mundial recém-anunciada. A BTS anunciou sua primeira turnê mundial após a conclusão do serviço militar obrigatório, com 2 shows em Toronto em dia 22 e 23 de agosto, que animaram fãs locais enquanto se preparam para pré-venda e venda geral de ingressos. Então, a quem possa interessar, não é o meu caso, tá aí a dica. Você não conhece o BTS, Pé? Não. Você não conhece o BTS? Não, nem quero conhecer, por isso que você tá falando aí. Minha mulher tava perguntando, vamos? Eu falei, você tá louca? BTS. Cara, banda... como é que é? O Backstreet Boys coreano, Pé. Nossa. Essas do original, imagina da cópia da Coreia. Aqueles caras lá, os coreanos que dançam com o cabelo tudo igual e usam maquiagem, velho. Nossa, menudo da Coreia. Não quero. Não gostava nem do menudo na minha época, agora tô fora. Ó, Pé, se eu fosse você, eu tomar muito cuidado pra falar mal desse negócio, porque eles têm uma legião. Não gosto de BTS. Não foi esse. É o Pé, não foi eu. Não tem nada a ver com isso. Eu disse que não gosto de gato. Pronto. E a última, né? E a última de Ontário, que a Bonnie Crombie renunciou formalmente como líder do Partido Liberal de Ontário. A parlamentar renunciou à liderança do Partido de Ontário após obter apoio fraco numa votação interna e perder a sua própria cadeira na eleição antecipada de 2025, deixando o partido com status oficial e um processo de sucessão em aberto. É isso aí, ela olhou assim... Quem gosta de mim, deixa quieto. Não quero mais brincar. Valeu. Se é pra ir embora, então bora. Coitado. Chegamos no Quebec City, porque aqui o Quebec, né, mano? Quebec, apesar que Quebec a gente é o Quebec. Um grupo Montone relata vandalismo na antiga cervejaria Molson de Montreal. Grafites com as letras KNGLUK, incluindo um O alterado no letreiro Molson, foram encontrados na parede externa da antiga cervejaria em Montreal. O coproprietário do grupo Montone considera vandalismo, registrou a ocorrência e acionou uma empresa anti-grafite para remoção, preservando o patrimônio e mantém os planos de transformar o local em um bairro residencial com um parque de 20% de habitação social. Isso aí é um muro icônico aqui do Quebec, né? Que é a antiga cervejaria Molson, que agora está aqui do lado na Rive Sud. E os caras foram lá e brincaram de palavras cruzadas. Os caras escreveram no Molson e mas assim... É vandalismo e não quer dizer nada, é o nome dos caras que ficam pichando isso por aí. E falando de vandalismo, assim, todo mundo sabe que degradou muito aqui a questão em Montreal. Inclusive, eles têm feito painéis bonitos, assim, de ícones do Quebec, cantores, grupos. E ainda tem os água de salsicha que vão lá e picham isso. Mas enfim, pichador pra mim é... como no bom e velho tempo, tapa na cara, deita no chão e vai engolir tinta. Era assim que funcionava em Itaquera. Engolir tinta. Você não gosta de pintar, você não gosta de tinta, então você vai só engolir. E as taxas de imposto sobre a propriedade sobem e mais dinheiro para os sem-abrigo no orçamento de Montreal. A primeira proposta orçamentária da prefeita de Montreal, Soraya Martinez Ferrada. É ferrada, mano, a chilena. Ferrada mesmo. Apresentou um orçamento de 7,7 bilhões de dólares canadenses, com aumento médio do imposto residencial de cerca de 3,8%, para reduzir a dívida e financiar a moradia e o combate à falta de moradia, além da segurança pública, manutenção e expansão de ciclovias, melhorias viárias e a revitalização do leste da cidade.
embora a oposição critique a falta de visão e questione o cumprimento da promessa de restringir o ajuste à inflação. Eu não sei o que ela prometeu, mas teve um cara aqui em Ontário que foi no caminho inverso. Ele disse que não precisa de ciclovia e tirou todas as ciclovias aí. Né, o garoto do telefone pessoal, né? Não, a Ferradã, ela era totalmente a política contrária da Plant. Ela disse que vai rever essas questões dessa prioridade excessiva de ciclovia, de lugares que não precisa, estou de acordo com ela. E ela tem fortalecido o orçamento. Ela falou que a carta de crédito estava mais do que estourada, ela tinha que colocar uma ordem nisso daí. Todo mundo sabe que isso vai necessário. Está cortando programas, assim, são programas não são supérfluos, mas são programas que não são totalmente essenciais, porque ela está colocando um foco muito grande na itinerância. Ela tem que arrumar isso daí, foi uma das promessas dela. E a gente sabe que quando acabar o inverno, é ali que vem toda aquela sujeira que volta os acampamentos ilegais. Então vamos ver o que ela vai fazer. Foi o primeiro orçamento dela e vou dar mais um tempo antes de criticar. Vamos dar um tempinho para ela, vamos dar um tempinho. E você pode ver o quanto a sua taxa de imposto sobre a propriedade vai subir em Montreal. Montreal anunciou... Isso aqui sou eu, né? É você, acho que é você. Sim. Não é você. Montreal anunciou... Não, é você. Montreal anunciou um orçamento municipal de um aumento médio de 3,8% no imposto predial residencial esse ano, com variações em vários bairros, de 1,9% em Côte-des-Neiges a 6,3% na ilha Bizarre, em Sainte-Geneviève, e por tipo também de moradia, após o aumento de 2,2% em 2024, 4,9% em 2023 e 4,1% em 2022. A gente sabe que as prefeituras, elas precisam de dinheiro, e o único jeito de fazer dinheiro é realmente aumentando taxa, porque a gente sabe que subiu tudo na vida, inclusive como manter uma prefeitura em ordem. Então, todo mundo sabe que vai chegar um pouco mais pesada a continha. E o Quebec está a caminho de bater um recorde, mas não é um recorde bom. Ele está com 600 mortes por overdose de drogas. A província enfrenta uma tendência preocupante de aumento nas mortes por overdose, projetadas em cerca de 600 em 2025, enquanto serviços de tratamento e de redução de danos estão sobrecarregados e subfinanciados. Especialistas pedem mais investimento e ações preventivas diante de um mercado ilícito cada vez mais contaminado, apesar das controvérsias públicas sobre centros de consumo seguro. Mas peraí, não é o outro que disse que o barão do fentanil tá acabando com tudo? Eu não tô defendendo esse cara laranja, não tô defendendo esse cara laranja. Cara, isso é um problema que a gente sabe das drogas, tem aumentado muito. Só que o grande debate aqui ninguém nega que essas pessoas precisam de ajuda, ninguém nega que essas pessoas estão no estado deplorável, do momento deplorável da vida deles, ninguém nega que quem está em situação de itinerância tem uma boa parcela desse público, faz parte da itinerância, só que existe a questão de convivência, porque não tem como você colocar essas pessoas perto de escolas de crianças, não tem como você colocar essas pessoas perto não existe argumento para esses resultados, a gente tem visto acontecendo. Então começou tem aqui uma teoria que a gente fala, não no meu quintal, que todo mundo gosta de pudim, mas ninguém quer esse pudim aí perto da casa dele. Então é uma discussão que vai aumentar aí, com essas overdoses aumentando. Claro, precisa de mais dinheiro, mas só que todo mundo sabe que dinheiro está pouco. Até que ponto isso vai vir? Que a gente já sabe que é um problema de saúde pública, a gente já sabe, mas como gerenciar isso aí, ninguém sabe ainda. E o Quebec passa de teste de Papa Nicolau para exames de HPV mais sensíveis em um esforço para detectar o câncer precocemente. O Quebec está substituindo o Papa Nicolau pelo teste de HPV mais sensível e capaz de detectar riscos mais cedo, com implementação prevista até meados de 2026 e futuras ofertas de autoexames visando prevenir casos evitáveis, como o de Jennifer Curran, que foi diagnosticada com câncer cervical durante a gravidez, e também reduzir barreiras de acesso em comunidades remotas. Parabéns. E a última de Quebec, que eu fiz questão de colocar aqui, porque eu preciso sentar e ouvir esse negócio, porque o premier de Quebec, ele, François Legault, anunciou a sua renúncia. O premier de Quebec anunciou a renúncia como premier de Quebec. Nossa, que repetível isso.
Depois de 8 anos no poder, permanecendo interinamente até a escolha de um novo líder, em meio à queda nas pesquisas, não. Saída de ministros e controvérsias sobre políticas de identidade, saúde pública e projetos energéticos, enquanto o Partido Québécois lidera nas intenções de voto. Agora eu vou sentar aqui, me esticar, que agora eu quero ver round 1. Fight! Não, o que aconteceu é o seguinte, o Legault, primeiro vamos começar com as coisas boas que ele fez. Primeiro que ele conseguiu, tem que tirar o chapéu pro cara, nesse sentido que ele é um cara, dentro do sistema partidário que existe no Quebec, ele tem mais de 25 anos na política, ele era do Partido Québécois, saiu. Em 2011 ele monta a coalição para o futuro do Quebec, que é a CAQ. Só que era um manifesto que ele e alguns amigos falaram como eles viam o futuro do Quebec. E depois ele transforma isso num partido político. Isso em 2011, a gente tá falando de 30 anos atrás, tá falando de 2011. Ele monta esse partido, 2011, 2012, a gente lembra, ele vai para a eleição, ele consegue acumular ali umas 17, 18 cadeiras, e aí entra o Partido Québécois, só que o Partido Québécois entra minoritário, e eles ficam só 2 anos, depois a gente tem eleição de novo em 2014. 2014 eles começam a passar 20 cadeiras, mas não ganha, entra o Partido Liberal do Quebec. E nesse meio tempo, que era interessante, é que o Legault ele propôs uma coisa muito interessante, porque no Quebec aqui, para quem conhece um pouco da história do Quebec, a gente viveu mais de 50 anos com o que a gente chama de, que é a questão federalista contra soberanista. Os caras querem separar, sempre foi assim, desde a época René Lévesque, Henri Bourassa, sempre foi isso, Parisot, sempre foi essas duas questões. E ele falou assim, eu vou acabar com isso, eu quero criar a terceira via. Então quando ele cria a CAQ, ele consegue colocar na mesma coalição dele pessoas que eram separatistas e pessoas que eram federalistas, e falando, vamos trabalhar junto no interior do Canadá. Eu sou um cara nacionalista, vou reforçar o francês, eu vou reforçar as leis da laïcité, o Estado laico, e ele consegue, em 2018, entrar com uma maioria enorme, quase 90%. Então, ou seja, um cara que criou um partido, que ele cria um partido em 2011 para assumir a maioria absoluta em 2018, cara, isso foi um feito inédito na política, realmente, e ele conseguiu criar essa questão da economia, só que aí ele consegue fazer a primeira lei contra o Estado laico, ele passa a lei para reforçar o francês, só que em 2020 acontece que a pandemia, e a pandemia ele gerenciou muito bem a pandemia, ele foi conhecido como aquele pai de família, tá fora como a gente chama, o curfew lá, o toque de recolher, o resto ele foi muito bem, entendeu? Só que depois começou as derrapagens, ele teve, como Northvolt, que ele queria fazer do Quebec, a bateria elétrica do mundo, não deu certo. Depois ele investiu dinheiro pagou 2 milhões para um time de hockey e vim jogar aqui, times que poderiam jogar de graça. Teve o escândalo dessa clique, teve o famoso terceiro lien, que a gente fala que é a terceira ponte que ele falou que ia construir, ele falou que era, não, vou construir, depois ele viu que não ia construir, depois falou, vou construir, ele caiu na pesquisa, falou não. E aí o que aconteceu? Começou as quedas na pesquisa dele, ele tentou de tudo, ultimamente, no ano passado, ele tentou tudo, ele falou, agora eu vou all in, como a gente fala no poker. Ele fez uma coisa que ele nunca faz, que ele é um cara de muita lealdade, ele não mudava os ministros, ele mudou alguns ministros, ele tentou aparecer, ele voltou a ser o Legault de 2011, que abriu a porta da geladeira, viu uma luz, se você tivesse um podcast no começo do ano, quisesse entrevistar o Legault, ele estava aceitando tudo quanto era entrevista para podcast, ele estava todo assim. E aí, só que ele sempre falou, não, eu vou me apresentar. Mas todo mundo falou, cara, as pesquisas estavam andando, a gente já falou aqui várias vezes, a CAQ risca de não ter nenhuma cadeira nas próximas eleições. A população não escuta mais o Legault, ou seja, o cara que andava nas águas em 2018, agora afunda até na areia. Então ele está muito difícil a situação dele, estava todo mundo falando, e ele falou, não, nas entrevistas de fim de ano ele falou que ia ficar, mas foi muito mais forte, e ele pediu para sair agora. Ele falou, não dá, realmente eu vou sair. Só que acontece, a CAQ é um partido que ele criou, a CAQ chama, o nome oficial do partido chama Coalition Avenir Québec Équipe François Legault. Então assim, é ele que criou, então ele gerencia a CAQ como uma empresa. Então vai ser um teste muito difícil, por quê? Porque eles nunca tiveram
eleição para o novo chefe. Eles nunca tiveram, em toda essa estrutura que os dois partidos estão começando, eles ficaram no poder 2 mandatos, eles nunca tiveram tempo longe do poder. Então, assim, tudo isso é novo para eles. Então, como eles vão gerenciar tudo isso é muito diferente, muito difícil, e muito mais difícil quem vai suceder o Legault. Por quê? Porque todo mundo sabe que assumir o lugar do Legault é uma batata muito quente, porque todo mundo sabe que as pesquisas estão ruins, todo mundo sabe que o Paul Saint-Pierre está subindo nas pesquisas, só que quando você tem uma coalizão que é formada, baseada na coluna de uma pessoa, quando essa coluna sai, a dificuldade da estrutura ficar em pé é muito complicada, porque agora quem vai sobressair? Os deputados que são mais separatistas, os deputados que são mais federalistas, os deputados que acreditam mais nessa terceira via. Então agora vai ser aquilo, porque todo mundo que for para frente vai ter que responder. É lógico, é uma coisa boa, porque quando você tira o Legault, você dá uma chance. Como ele criou o partido, é como se fosse um filho para ele, esse partido. Ele saindo, ele dá uma chance para o partido, dependendo de quem entrar. Porque tem aquela. E só para vocês terem uma ideia, as próximas eleições aqui, que é em outubro, dia 5 de outubro, vai ser muito interessante, porque o Legault, que tinha 25 anos de vida política, entendeu? Ele era o chefe do partido da CAQ. A gente tinha. O Paul Saint-Pierre Plamondon, o Gabriel Nadeau-Dubois, que fazia uma co-aliança, que tinha 2 chefes no Quebec Solidário, saiu e entra a Arruba Gazal, que não tem experiência política, não tem mais de 1 ano como é chefe do partido. Aí tem o Paul Saint-Pierre Plamondon, que também é novo no partido. Então, e o Partido Liberal não tem chefe. Então o Legault ele era o mais antigo. Com a saída do Legault, ele deixa o chefe, a pessoa mais antiga no posto de chefe do partido, passa a ser o Paul Saint-Pierre Plamondon, que não tem 4 anos e nunca foi o poder. Então, assim, a dinâmica vai ser completamente diferente, porque o PSPP está preparado para enfrentar o Legault, porque quando você está na oposição, você só tem que propor e falar o que vai mudar. Quando você está no governo, você tem que defender o seu bilhão. Só que quando você tira o Legault, o que acontece? Todo mundo perde o jogo, porque toda a estratégia que você tinha, que o PSPP tinha contra o Legault, muda, porque não vai mais ser o Legault. Você não tem como atacar o Legault, mesmo que seja o cara que vai substituir ele, mas não é ele. O Partido Liberal do Quebec, que estavam crente que ia ficar o Pablo Rodrigues, que era uma cópia do Trudeau, saiu também, vai entrar outra pessoa. Então isso tudo vai desconfigurar a gente fala o cenário político aqui no Quebec. E o mais interessante nisso tudo é que a CAQ tem pouco tempo para resolver quem vai ser o próximo chefe. Porque as eleições são em outubro, todo mundo sabe que junho, julho e agosto são férias. Eles vão ter que achar um novo chefe. O novo chefe pode ser de fora, pode ser alguém lá de dentro, pode ser um ministro. Vai ser muito difícil, porque você vai ter que agora começar as guerras internas, porque enquanto o Legault estava no poder, ninguém faz, não, pô, o cara é o chefe, né? O cara que ele é o chefe, ele manda, é o CEO da empresa. Só que quando ele sai, vai ter gente que vai estar criticar, eu vou meter a boca, eu vou falar, as pessoas vão ficar mais à vontade para fazer isso. Então ninguém sabe como vai dar isso daí. Vai ser muito interessante, mas uma coisa é certa, muitas leis vão ficar aí do lado. A questão importantíssima, que era o PEC, que muita gente estava aí esperando, não sabe como vai ficar muita coisa aí, porque agora vira-se uma questão. A CAQ vai sobreviver sem o Legault? A CAQ vai conseguir eleger? Porque as pessoas que estão na CAQ, que são deputados da CAQ, estão falando, mano, será que vale a pena trocar de partido? Será que vale a pena fundar com o navio? Tudo isso a gente vai saber em outubro aí. Mas é mais ou menos isso aí a novela. E tem outra notícia do Quebec, porque isso aí ocupou, desde quando ele anunciou, até hoje está ocupando todo a mídia aqui no Quebec. Até a TV Sun que estava falando sobre isso essa semana. Tô falando disso. Todo mundo estava falando do carinho. Chegamos nas Atlânticas. E faz tempo que não fala aqui. Newfoundland. Por sinal, eu daqui a pouco falo isso. Newfoundland e Labrador. E os primeiros dias frenéticos, enquanto o Canadá Atlântico vende bebidas dos Estados Unidos. Lojas de bebida de Nova Scotia, Terra Nova e Labrador e Ilha do Príncipe Eduardo retomaram a venda de estoques de bebidas americanas retiradas por ameaças de tarifas, vendendo cerca de metade do inventário num início frenético, com preferência por bourbons e vinhos populares, e destinando a arrecadação a bancos de alimentos enquanto esperam esgotar o restante nos próximos meses. Parabéns para CAQ, eu não sei como é que chama esse lugar lá, mas parabéns para a companhia de bebida do Atlântico aí. Eu defendo tudo que tem a ver com... Tudo não, né? Mas se tem a ver com arrecadação de alimento, eu olho com bons olhos.
E aposentados que trabalham como professores substitutos em Newfoundland e Labrador disparam de 60 para 600 na última década. O número de professores aposentados atuando como substitutos em Newfoundland e Labrador saltou de cerca de 60 para quase 600 na última década, refletindo uma escassez de docentes agravadas pela pandemia, piores condições de trabalho, incluindo aumento da violência, e uma mudança na regra da pensão que facilita substituições em um problema especialmente grave nas áreas rurais, sem respostas claras do governo. E todo mundo sabe que a situação financeira não está boa, então um dinheiro a mais nunca é ruim, né? Pois é. Eu, inclusive, estou pensando onde é que eu vou trabalhar quando me aposentar, porque eu precisar trabalhar. Que situação. Antes de começar New Brunswick, eu queria mandar um abraço para o nosso querido Brian, porque ele notou uma falha miserável no último programa. Por alguma razão, eu pulei o bloco de New Brunswick inteirinho e eu fui para a última notícia de Nova Scotia. E eu fui perceber isso quando eu estava editando. Eu falei, mas que diabos eu fiz aqui? Então, Brian, meu pedido de desculpas. Foi um caso, eu pedi para todo mundo. Eu não sei, tô perdendo a noção. Mas enfim, você é New Brunswickofóbio. New Brunswickofóbico, né? É. E ali, New Brunswick, trabalhador da Air Canada. Peraí, eu vou até ler isso com calma. Um trabalhador da Air Canada preso no porão de bagagem do avião de Toronto para Moncton foi libertado antes da decolagem. Um membro da equipe de solo ficou preso no compartimento de bagagens de um avião da Air Canada Rouge em Toronto antes da decolada. Mas ele foi resgatado sem ferimentos após os passageiros ouvirem pedidos de socorro. O voo foi adiado/cancelado e houve disputa sobre compensações e uma investigação busca apurar possíveis falhas no procedimento. Falha? Então, mas você viu isso daí? Eu não vi. Foi interessante por quê? Porque o cara estava explicando que certos modelos de aviões maiores, as malas elas entram em containers, então vão diretamente lá no espaço, eles colocam e fica lá, é tudo automatizado. Mas em outros modelos tem que ter o figurinha que pega a mala e vai jogando lá, que nem na rodoviária do Tietê, né? Pra quem é mais velho vai lembrar disso daí. Só que aí, mano, parece que o cara tava arrumando as malas lá no fundo lá e alguém tava com pressa, mano, fecha o bagulho aí, velho. Fecharam a parada, mano. E o Chico Pleba tava lá dentro, mano. E aí, tudo certo, tal. Ninguém deu conta do carro. Aí foram lá na porta e saiu o voo. Aí o cara começou... E aí o pessoal, mano, tá acontecendo. Aí chama, aí todo mundo faz assim. Aí realmente tinha alguém lá e pararam, tinha que ouvir o bagulho. Por quê? Você sabe, né, mano? Se o cara fizer essa viagem, ia ser um frio desgraçado que fica ali embaixo. Meu, enfim... Foi mó treta isso aí, mas os caras falam que estão revendo aí os planos aí. Mas então, quem trabalha com isso aí, muito cuidado. Nunca fique preso lá dentro com os compartimentos, que senão tu tá arriscado. Ah, mano, ainda... Ai. Lá em cima não é quentinho não, hein? Pouco Ainda bem que ele foi esperto pra gritar, né, velho? Tá bem, mano. E o ministro federal dos transportes disse que o Porto de St. John é essencial para a prosperidade do Canadá. O Porto de St. John's concluiu um projeto de modernização de cerca de 250 milhões de dólares com um novo berço, canal aprofundado, guindás e um terminal frigorífico em construção para quadriplicar sua capacidade anual, mais de 800 mil TEUs, e fortalecer a diversificação do comércio canadense além dos Estados Unidos. E ainda, em New Brunswick, a rendição de animais aumentam à medida que os donos de animais de estimação enfrentam custos mais altos. Na província, o aumento do custo de vida e das despesas veterinárias, que tem agravado por causa da inflação e da corporativização das clínicas, tem levado donos a entregarem ou a sacrificarem os animais e a recorrerem a abrigos e bancos de ração que registram um aumento significativo de atendimento. Cara... mano, tempos difíceis, muito difíceis, inclusive pros bichos. Por isso que eu não pego o bicho. É uma despesa a menos. E vamos para Nova Scotia, porque Nova Scotia pode obter até 10% de desconto em produtos locais por meio da nova iniciativa. A província da Nova Scotia lançou um programa piloto com um orçamento de $200 mil que oferece desconto de 10% em assinaturas de cestas e produtos locais reembolsados pela Nova Scotia Loyal, para fomentar a agricultura comunitária e ampliar o acesso a alimentos locais, embora produtos de cultura única, como mirtilhos, possam ficar de fora. Enfim. Pô, achei bacana. Você já viu esse negócio, assinatura de comida local, de produto de fruta? Já.
Tem locais que passa no Quebec, ainda existem esses locais que o cara tem a fazenda e na ponta da estradinha dele lá, ele tem a lojinha dele, ele deixa lá o potinho de dinheiro, o cara vai, cara, mano. Ai. Espera o malandro de Itaquera passar do lado. Não, Itaquera não tem isso, cara não faz isso, não. Itaquera é só gente boa. Só gente boa, mano, Itaquera. Os melhores foram pro Canadá, mas ainda tem uma galera gente boa lá. E ainda em Nova Escócia, construção, crescimento do mercado impulsionam valores de propriedades acima de 200 bilhões de dólares. O valor total dos imóveis residenciais e comerciais em Nova Escócia ultrapassou 206 bilhões de dólares em 2024, com um crescimento residencial de 8%, concentrado em centros urbanos fora de Halifax e em casas mais acessíveis. Além do aumento comercial de 6%, impulsionado por hotéis e propriedades turísticas em Cap-Breton, o envio das novas avaliações aos proprietários e um limite de 2,6% para aumento residenciais e prazo de recurso até 12 de fevereiro. Tá caro esse negócio de morar em Nova Escócia? Tá brincadeira, tá em todo lugar, mano. Tá fácil pra ninguém, mano. E para terminar, um regulador aprova um grande aumento nas contas de água de Halifax. O Conselho de Recursos Regulatórios da Nova Escócia aprovou aumentos da Halifax Water de 12,1% agora e mais 6% daqui a pouco, em abril, elevando a conta residencial média em cerca de 18%, ou seja, mais ou menos $14,39, e justificando pela inflação, juros mais altos e infraestrutura envelhecida, após a concessionária ter pedido inicialmente um aumento de cerca de 35%. Ouch! Olha, não. Abraço para todo mundo de Nova Escócia. E assim a gente fecha nossas notícias e a gente segue para o bloco mais doce desse programa. Cabana Sucre. E você sabe, doce é Brazilian Pastries. E Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que é responsável por fazer esses doces, esses salgadinhos que todo mundo adora. Se você não conhece a Brazilian Pastries, não perca tempo. Dá uma olhada lá no Instagram deles. Eles estão no Brazilian Pastries Ottawa. Você pode... Segue o pessoal lá, dá uns like e compartilha com a família, porque é muito legal. E para você não ficar só na vontade, né? Você pode também ir no site deles, no brazilianpastries.com, e lá você pode fazer os seus pedidos online e eles entregam na sua casa, né? O querido Samuel lá vai lá entregar na sua casa. Então, e se você fizer uma compra acima de $50, não deixe de usar o seu código de desconto Canadá Agora 5, né? Número 5, que lhe dá direito a 5% de desconto. Então, faça com todo mundo e vá lá conhecer a Brazilian Pastries. E aí, Pé, qual sua boa, meu querido? Cara, eu assisti uma série muito legal, bem interessante mesmo, eu gostei pra caramba, que eu gosto de um ator que tá lá, que é o John Slattery, que é um tiozinho do cabelo branco, assim, que ele fez várias séries, eu achei ele tem um jeito muito, muito estiloso de atuar. The Rainmaker. The Rainmaker é uma série bem legal, assim, é aquela coisa do Davi contra Golias, mas é muito bem feita, é um moleque, cara, que ele, é o Rudy, que ele é um advogado, se forma, mas o cara é bocudo, sabe? Ele não aguenta ficar quieto, ele tem que dar dele. E aí ele acaba, logo no primeiro episódio, ele tá acabando a faculdade de Direito, aí ele vai trabalhar num grande escritório, ele já dá uma mancada, já é mandado embora no primeiro dia, e aí ele acaba, mano, arrumando um cliente que vai justamente contra esse grande escritório. Então a série é mais ou menos em cima disso daí, mas é muito legal a série, é muito engraçada, muito boa, muito bem feita. Rapidinho, porque a gente fala, sempre tem aquela, como é aquele termo que a gente fala? De reduflação, né? Uhum. Então reduzindo o número da quantidade mas tá aumentando o preço. Isso parece que tá também na área do streaming, né, cara? Porque antigamente você tinha séries por temporada, tinha 20
episódios, agora sai tudo de 6 episódios que tinha 1 hora, agora tem 40 minutos. Mas enfim, faz parte da realidade, mas tinha procurando uma série muito legal pra assistir, The Rainmaker. Tem umas viradas interessantes aí, uns plot twist muito legal. Muito bom, muito bom. Eu vou dar uma dica que eu tenho certeza que você vai assistir. Eu descobri que tá passando no Prime Comandos em Ação. Já assisti. Muito bom. G.I. Joe! Fala de G.I. Joe, mano. Eu tava assistindo G.I. Joe, velho, essa semana. Isso é muito bom. A única parte que eu fiquei triste é que só tem o áudio em inglês. Eu queria ouvir o áudio em português. Que é... não. A musiquinha dele. Nossa, muito maravilhoso. E então tá lá. Minha dica é vai assistir G.I. Joe, tá na Amazon Prime, tem as 2 temporadas. Tá em inglês, mas fazer o quê, né? Tá, pelo menos. E como sempre, a gente deixa aquelas dicas pra todo mundo. Doe sangue, porque sempre tem gente precisando. Se você estiver no Canadá, você usa o blood.ca. E se você estiver no Quebec, você usa o EMA Quebec. EMA Quebec. Então tá lá. Então não deixe de doar sangue. Procure onde tem quem está precisando. Sempre tem alguém precisando. Mesmo se não tiver, vai lá e doe, porque sempre tem necessidade disso daí. E alguém me atentou essa semana. Você não precisa doar só sangue, você pode doar plaquetas também. Verdade. Você pode doar sangue, plaquetas e medula também. Então, tudo isso você tem essa oportunidade de doar. Eu sinto muito, esqueci o nome da pessoa que me falou isso, mas você sabe quem você é. Um abraço. Desculpa, a memória não tá ajudando. No final do dia, meu cérebro derreteu já. Então, vá lá, doe sangue. E se puder também doe alimentos, né? Você sabe que essa questão de segurança alimentar é um troço que tá piorando. A gente acabou de falar, o custo das coisas está subindo igual louco. Então, tem muita gente dependendo de comida e banco de alimentos. Então, vai lá no foodbankscanada.ca, que tem vários lugares onde você pode doar, ou você pode doar para sua instituição favorita, né? Então é importante se ajudar. Eu queria mandar um abraço de novo pro Brian. Brian, desculpe a falha do último programa. Meu cérebro realmente derreteu, né? Eu esqueci das notícias pelo meio do caminho. Comi Nova Scotia inteirinho e fiquei com fome, porque não foi tudo. Então, mil desculpas, mas obrigado por me atentar por isso. Inclusive ele falou assim, episódio muito top esse último, só senti falta de New Brunswick. New Brunswick veio de guerra nas notícias. Teve uma ação interessante que o governo da Susan Holt tomou para fazer o cálculo do preço do litro da gasolina, que baixou uns 6, 7 centavos por litro. Foi interessante porque eles acharam uma forma de contornar um impedimento enfrentado anteriormente. Enfim, tudo de bom para vocês. Valeu, Brian. Obrigadão. E valeu pela puxão de orelha. E um último meia-culpa aqui, minha querida esposa acabou de me atentar que eu acabei comendo bola quando eu tava falando do Carney, que não tava perguntando da ameaça do Canadá, tava perguntando a pergunta foi qual a ameaça à segurança do Canadá. E o Carney disse, a ameaça da segurança do Canadá é a China. E como é que é? Ninguém falou de Rússia. Esse foi o meu bola fora. Ninguém falou de Rússia. Se você quiser falar com a gente, fazer como o Brian, você pode mandar mensagem pra gente no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no X, no Twitter lá, e no contato @canadagora.com, essa ferramenta que os fenícios usavam, né? Que é o bom e velho e-mail. Você pode entrar em contato com a gente. É isso, Pé? É isso, irmão. Então, pessoas, a gente espera que vocês tenham uma excelente semana, permaneçam aquecidos e cuidado para não ter um ataque cardíaco para tirar a neve aí. Então, cuidado. Valeu. Falou! Valeu. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.